tratamento da dependência química, semelhantemente a outros distúrbios psiquiátricos, exige muito cuidado, exige um diagnóstico sistemático, existe um diagnóstico profundo, para que a gente possa propor algo para poder ajudar essas pessoas. Não é simples. Tratar um dependente de droga é uma situação complexa. Dependência química, eu tenho procurado mostrar isso por diversos vídeos e por diversas ocasiões, é uma das doenças humanas mais severas, mais complicadas. Você tem graus de complexidade, certamente, como todas as doenças. Levemente dependente, moderadamente dependente, gravemente dependente. Isso existe. Mas, se você for tratar por baixo, é sempre um desafio. Por quê? Porque uma das características, você não tem uma causa, você não tem uma dimensão. Essa particularidade é interessante que a gente entenda do ponto de vista médico, psicossocial. As doenças psiquiátricas, as doenças comportamentais, as doenças humanas em geral, elas obedecem a leis de multifatorialidade. São vários, inúmeros fatores que colaboram para que haja uma doença. Uma gripe não se instala de forma imediata, é uma série enorme de eventos antes da gripe se manifestar, que são arrolados no motivo da gripe. Um sujeito para ficar com depressão, para ter uma esquizofrenia, é um conjunto enorme de situações. Então, é preciso que o médico, que a equipe multidisciplinar que vai tratar disso, entenda bem essa natureza, para fazer as coisas corretas. Então, por exemplo, com relação à dependência, o tratamento de dependente químico não é uma coisa simples. Você vai desde um aconselhamento, que isso aqui é uma técnica importante que se usa muito hoje em dia, chamada de técnica de aconselhamento, até um processo de desintoxicação que rigorosamente deveria ser feito no ambiente hospitalar. Então, veja, é um conjunto enorme de situações. Por quê? Porque isso vai depender da gravidade, depender da extensão, depender dos problemas que essa doença gerou na vida desse indivíduo, a repercussão psicossocial, familiar, pessoal, na sua vida, etc. Então, essa amplitude do diagnóstico é que vai determinar a seleção de fatores que deverão ser elencados para que você possa tratar. Não é só pegar o sujeito aqui, botar no hospital e tratar. Não é isso, isso acabou e não se faz isso. E quem está fazendo de forma equivocada. Preciso que você tenha essa múltipla visão aberta da natureza da dependência, e cada dependente é um dependente, não há uma dependência geral comum a todos. Existem alguns sintomas comuns da dependência como fenômeno do adoecer, mas cada dependente expressa a sua dependência de forma particular, porque nós somos únicos. O sujeito é único na sua individualidade, na sua generalidade. Como é que ele pode ter uma doença comum a todos? Não pode. Existem sintomas comuns a todos. Isso é um fato, um fenômeno universal, que isso caracteriza a classificação das enfermidades. Mas a expressão clínica de cada dependência é de um sujeito. A forma que eu sou viciado em cigarro, eu posso ser viciado em cigarro porque eu preencho o diagnóstico. Mas a forma como eu utilizo o cigarro é pessoal, é de Rui Palhano, é do João, é da Maria, do Pedro, do Henrique, seja do que for. Da mesma forma para a dependência de cocaína, dependência de maconha, dependência de crack, seja do que for. Então, considerando essas particularidades, é que você vai oferecer então o tratamento. Então, esse tratamento vai desde um quadro de aconselhamento a técnicas chamada de terapia cognitivo-comportamental, que hoje são as técnicas mais recomendadas pelo mundo afora. Outras intervenções psicológicas, em geral, são até não aconselháveis a ser aplicadas. A terapia cognitiva se constitui como uma técnica importante, porque você vai ensinar, vai preparar o sujeito a rever, a repensar toda a sua linha de pensamento, sua linha de raciocínio, de entendimento, de cognição a respeito daquele problema que você apresenta. Então é importante isso. E por último, nós temos o tratamento hospitalar, o tratamento ambulatorial, em que as pessoas vão sistematicamente às consultas, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, com assistente social, ou com alguém que tecnicamente esteja preparado para desenvolver aquela atividade, seja um consultor em dependência química, seja uma pessoa que está preparada para poder atender esse paciente, e ficar nesse plano, quer dizer, consultas sistemáticas, fiscalizando se há ou não recaídas, etc. O outro aspecto importante, que também se usa muito hoje em dia, são as técnicas de semi-internação. Precisa que o sujeito fique internado integralmente
no âmbito de um hospital psiquiátrico, ou seja onde for. Esse hospital semi-internação já demonstra ou denota a gravidade da enfermidade do sujeito. Então, dependendo da gravidade, você vai desde o aconselhamento até uma internação psiquiátrica, como eu procurei mostrar. A semi-internação já é uma estratégia que nós utilizamos para fiscalizar mais de perto esse comportamento e dar o apoio mais direto para essa pessoa que está precisando. São casos já mais ou menos graves, que exigem um acompanhamento sistemático, diário, com mais horas de observação desse enfermo líquido, certo? Por último, nós temos a chamada internação psiquiátrica, que tem uma finalidade simples de promover um quadro de desintoxicação, que pode ser feito em qualquer hospital, não seja obrigatoriamente um hospital psiquiátrico, e algumas recomendações são feitas para fazer desintoxicação dentro de casa, e isso exigiria toda uma verificação da equipe técnica para saber se essa casa tem ou não condições de fazer isso. E, por último, você pode internar os pacientes dentro de uma perspectiva hospitalar. Nessas condições, os pacientes já são graves, isto é, já existem graves descontrole comportamental. Já são pessoas que estão em confronto com a lei, já não tem mais a menor chance de conviver com o pai, com a mãe, com a família, já roubam as coisas de casa para negociar com o traficante, já apresentam sintomas psiquiátricos em relação à doença, à dependência química, já apresentam quadro de suicídio, tentativa de suicídio, já tentativas de homicídio relacionado ao consumo de drogas. Então já são condições severas que afetou o sujeito de forma brutal. Aí você tem que mantê-lo em um hospital psiquiátrico para que uma equipe multidisciplinar possa observar e conduzir rigorosamente todas as etapas de um tratamento no ambiente hospitalar. Não fazer aquilo que lamentavelmente existe neste país. Em todos os países do mundo você tem um hospital psiquiátrico. Aqui no Brasil, há 20 anos atrás, criou-se uma espécie de hospitalofobia, psiquiátrico sobretudo. Você não pode falar em hospital, e o sujeito que fala em hospital psiquiátrico, ele era tirado lá praticamente lá do quarto andar do Ministério da Saúde de Brasília, porque detestam isso. Mas é necessário, é um instrumento, é um recurso importante que se utiliza nessas situações. Sobretudo quando o paciente se encontra visivelmente intoxicado e, por conta dessa intoxicação, está fadado a cometer crimes contra outrem, contra terceiros, ou crimes contra si mesmo. Pacientes que tentam suicídio, que não é pouco. Hoje se sabe que existe uma quantidade muito grande de suicídios relacionados à dependência do álcool. Quase a metade dos alcoólatras podem se suicidar, é muito grande. Podem, não é que se matem, podem pensar em suicídio e às vezes até algumas tentativas de suicídio. Mas para vocês terem uma ideia da dimensão disso. Então os tratamentos são tratamentos nessa caracterização dessas metodologias. No hospital psiquiátrico você vai, evidentemente, conduzi-los de forma também multidisciplinar. Você não tem um hospital psiquiátrico com um psiquiatra. Você tem que ter um hospital psiquiátrico com uma pleiade enorme de profissionais, de assistentes sociais, de terapeutas ocupacionais, que são imprescindíveis para esse trabalho. Os psicólogos são fundamentais nesse trabalho de reabilitação e tratamento. Os médicos generalistas e os psiquiatras em particular, que são imprescindíveis no diagnóstico, os farmacêuticos, os assistentes sociais que eu já me referi. Enfim, é um conjunto enorme de profissionais que deverão trabalhar sistematicamente dentro de uma perspectiva de tratamento e recuperação e em seguida devolver esse paciente para a sociedade, para a família e com outras condições de comportamento e condições emocionais. Por último, o tratamento de reabilitação social, que é um tratamento em que você, por ter perdido tudo que você tinha na vida, em razão da dependência, que esse é o seu principal legado, é perder as coisas que você já tinha, em razão da evolução da doença, você retomar a sua vida, voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar a produzir, voltar a ser um homem útil na sociedade, voltar a ser um bom pai, um bom filho, enfim, reinseri-lo em todos os contextos que, lamentavelmente, a dependência foi capaz de tirar da sua existência. Feito isso,
você então tem uma perspectiva razoável de recuperação. Não é todo mundo que se recupera. Existem, todo mundo sabe disso, como isso é aplicado em todas as doenças, nem todo mundo que tem câncer se recupera. Muitos que têm câncer se recuperam, mas muitos que não têm câncer não se recuperarão. A mesma coisa acontece com relação à dependência. Tem muitos pacientes que, lamentavelmente, não irão se recuperar. Irão ter essa doença eternamente e as consequências fatais que muitas delas vão provocar. 1/3 das pessoas que adentram nessa experiência não sobrevivem à plena juventude, isto é, morrem com antecedência. Então tomam caminhos dramáticos de serem presos por cometimento de crimes, de ficarem inválidos em suas casas, suas residências, incapazes de exercer atividades ou apresentarem outros transtornos funcionais na vida. Um abraço a todos.